tem mudado um pouco o nosso repertório de referenciais teóricos, referenciais bibliográficos, e tem aportado algumas questões do marxismo para pensar junto a outros pensadores que a gente já tinha, como Bell Hooks, Paulo Freire, e daí que surgiu então a ideia de realizar esse evento aqui. Então esse evento aqui, que se intitula Interseccionalidade e Marxismo, um diálogo possível, tem, como o título sugere, o objetivo de tentar pensar a possibilidade desse diálogo entre esses dois referenciais teóricos, certo? Tem uma ideia de aproximação com o diálogo. Bom, dito isso, nós convidamos então três convidadas aqui, que estão do meu lado. À minha esquerda, a professora Júlia Lende Silva, ela é professora aqui da casa. Então, a professora Júlia Lenze, ela é professora aqui da casa, doutora em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Unesp, teve a tese de doutoramento indicada para concorrer ao Prêmio CAPES de Tese, é pesquisadora do Grupo de Estudos Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo, DHCTEM, e coordena o Núcleo de Estudos sobre Teoria e Prática da Greve no Direito Sindical Brasileiro Contemporâneo, NTEP-GREVE. Afiliado à Rede Nacional de Pesquisas e Estudos em Direito do Trabalho e da Seguridade Social, por Renapex. Ao meu lado à direita, a professora Aline Andrade Silva, ela é advogada, possui doutorado e mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo, obteve o LLM Master of Laws na área de Teoria Crítica Racial da Universidade da Califórnia, é professora do INSPER e parte da gestão do Fundo Brasil de Direitos Humanos, autora do livro Direito e Políticas Públicas Quilombolas, integrante do Movimento de Mulheres Negras do Brasil, e tem sua trajetória profissional e acadêmica ligada a Direito, Políticas Públicas, Direitos Humanos, organizações da sociedade civil e movimentos sociais, teoria crítica racial, interseccionalidade, equidade racial e de gênero, diversidade e inclusão. E mais à minha direita, a Mariana Haugen, ela é... Ai, gente, desculpa, tá? Ela é doutoranda e mestra pela linha de crítica marxista do direito no Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, aqui da casa, e pesquisadora do Grupo de Estudos Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo, DHCT. Então, vou passar logo a palavra para a professora Júlia começar as suas considerações. Bom, bom dia a todos, todes e todas. Eu queria começar, como não poderia deixar de ser, agradecendo muito o convite e a oportunidade de diálogo. Conheço e eu sempre falo, eu uso meninos e meninas no sentido mineiro mais afetivo e não de redução, tá? Não é de hierarquização. Mas conheço os meninos e as meninas do DDD de algumas disciplinas, né? Da minha optativa, sobretudo, que eu estou dando esse semestre. E para mim foi uma alegria quando me fizeram o convite, sobretudo quando me disseram quem seriam as minhas colegas de mesa, que são, para mim, referências no estudo tanto do marxismo quanto da interseccionalidade. Então, fico muito feliz que nós estejamos tendo esse espaço de debate nesta faculdade, o que não é pouca coisa, né? Então, ter um evento sobre interseccionalidade e marxismo nesta faculdade tem um peso diferente. Acho que não preciso dizer o porquê. Bom, os meninos me disseram para fazer uma fala de mais ou menos de 15 minutos para que a gente tivesse a oportunidade de diálogo horizontal, o que muito me agrada. Então, como eu sou uma pessoa bem quadradinha e costumo falar bastante, eu fiz um texto que eu vou tentar compartilhar com vocês da maneira mais dinâmica possível, mas é um tema bem complexo e eu não queria me perder contando causos, falando anedotas e perdendo meus minutos aqui preciosos, tá? Então, vou tentar me organizar aqui. Deixa eu iniciar. Bom, a proposta do debate aqui passa pela compreensão de dois termos que são utilizados pelo grupo de pesquisa, né, na chamada, que é a interseccionalidade, que é definida como uma ferramenta analítica,
e o termo marxismo ortodoxo. Então eu queria começar a minha fala pela interseccionalidade. A primeira coisa que eu considero bastante importante é não esvaziar o conceito de interseccionalidade deslocando da sua origem. Isso me parece bastante fundamental. A interseccionalidade, ela não é uma escola teórica e ela também não é um movimento político, mas sim uma ferramenta analítica formulada pela professora e advogada Kimberly Crenshaw na passagem dos anos 70 para os anos 80, a partir da sua atuação em processos judiciais que diziam respeito a violações de direitos trabalhistas, inclusive e sobretudo, de mulheres negras. Por meio da ferramenta da interseccionalidade, a Crenshaw foi capaz de fundamentar uma argumentação que sustenta a especificidade da opressão experimentada, vivenciada por... Perdão, me perdi já aqui. Eu não sei para que eu preparo o texto, é só para não perder, igual o slide. Enfim, achei uma argumentação que sustenta a especificidade da opressão vivenciada por mulheres negras. Portanto, me parece essencial situar a ferramenta da interseccionalidade no âmbito da luta por direitos, isto é, na disputa em torno de conteúdos e interpretações capazes de alargar o horizonte protetivo das normas jurídicas. E isto, obviamente, não é pouca coisa, sobretudo quando nós falamos de países que vivenciaram longos períodos de exploração de força de trabalho de pessoas negras escravizadas, como é o caso tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, né? Ao reconstruir esse caminho da interseccionalidade, da origem do seu termo, eu tenho dois propósitos reveladores. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é recuperar a autoria da Crenshaw. Porque no processo de popularização do termo, me parece, né, sobretudo enquanto estratégia política de organização, me parece que tem ocorrido um certo apagamento. Tal como se a categoria de interseccionalidade fosse um lugar comum do pensamento progressista, onde tudo cabe. Então acho que isso não deixa de representar uma sistemática violência contra a Crenshaw, que é uma mulher negra. Então recuperar esta autoria me parece bastante importante. Em segundo lugar, também acho que não se deve ocultar que, com base em outras chaves teóricas, autoras antes e depois dela já incluíam perspectivas raciais e de gêneros em sua análise. Aqui no Brasil, só a título de exemplo, podemos citar a Lélia Gonzalez e a Beatriz Nascimento. Portanto, falar de interseccionalidade não é falar de toda essa produção teórica. Desde como eu entendo, a interseccionalidade não é um termo guarda-chuva, desenvolvido para abarcar todas as análises tão distintas, mas que guardam em comum a mobilização das perspectivas raciais e de gênero. Interseccionalidade, de novo, é um ferramental analítico de luta por direitos desenvolvidos num tempo e espaço preciso. E isso também me parece importante, que é o âmbito do modo de produção capitalista, então esse espaço temporal específico, e num processo histórico em que tem início processos acentuados de fragmentação e individualização, período esse conhecido genericamente pela terminologia pós-modernidade. Não se atentar para isso, me parece, desde como eu vejo, em uma comparação quase caricata, a possibilidade de atribuir para outros autores e autoras que estudaram anteriormente a Marx a categoria trabalho o adjetivo de marxistas. Tá? Bom, também gostaria de fazer uma provocação reflexiva que se apresenta como um gancho para passar a análise do segundo termo, que seria marxismo ortodoxo. Quando se afirma que na origem da construção do termo interseccionalidade estão previstas apenas os marcadores sociais da diferença da raça e do gênero, essa afirmação me parece não considerar que, em verdade, a classe aparece como um pressuposto, já que a ferramenta analítica foi desenvolvida a partir da prática da advocacia em processos judiciais que envolvem a violação a direitos trabalhistas de mulheres negras no exercício de seus trabalhos.
Portanto, os processos diziam exatamente respeito às especificidades do par dialético violência e ideologia no processo de exploração da força de trabalho de mulheres negras. Então, acho que isso também me parece importante. Bom, pontuado essas questões, me parece oportuno começar perguntando o que se entende por marxismo ortodoxo. E eu faço essa pergunta porque ela foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. Seria eu uma marxista ortodoxa? Ou ainda, quando se aponta uma suposta resistência do marxismo ortodoxo em enxergar a interseccionalidade como ferramenta analítica para a construção de uma teoria revolucionária e radical, estamos fazendo aqui uma crítica às organizações políticas tradicionais, como, por exemplo, os sindicatos e os partidos políticos, que se postulam marxistas, ou, na verdade, essa é uma crítica epistemológica, isto é, essa é uma crítica à produção teórica centrada no materialismo histórico dialético enquanto método científico para a produção de conhecimento. E essas perguntas estão bem longe de ser retóricas. Na verdade, elas sinalizam para algo que eu considero muito importante no estabelecimento do nosso diálogo, que é diferenciar uma questão teórica da organização política. A adoção do materialismo histórico dialético como método científico para a produção teórica revolucionária não implica no abandono das lutas feministas antirracistas e no mergulho exclusivo, da luta sindical, por exemplo. E isso me parece, essa perspectiva de que ser marxista no âmbito da teoria implica a abdicação do campo teórico destas lutas é uma simplificação bastante perigosa. O nível de análise teórica não determina imediatamente a organização política. E isso precisa ser considerado, sobretudo, porque as urgências do presente, que são importantíssimas, não inviabilizem, não obstem os sonhos de transformação radical do futuro. Tá? Eu digo isso porque existem duas coisas. O texto do Marx, as suas análises de conjuntura, as suas intervenções políticas, os seus textos panfletários, as suas análises de acontecimentos históricos, e existe o método de Marx. E, normalmente, essa crítica simplista em relação à adoção do materialismo histórico dialético confunde, me parece, essas duas coisas. Isso posto, eu acho importante pontuar também que o marxismo, enquanto método científico, se assenta nas bases da totalidade social. Quando nos valemos, portanto, da categoria modo de produção, isso tem bem pouco a ver com a esteira fordista, com a produção de bens especificamente dizendo. Quando a gente fala sobre modo de produção, nós estamos, na verdade, falando sobre o modo de produção de vida, da vida concreta. Isto é, a forma como são produzidos os bens indispensáveis à satisfação das necessidades humanas, sejam elas do estômago ou da fantasia, como o próprio Marx dizia. Então, quando a gente afirma que a esfera da produção é a determinação em última instância, isso é bastante importante, isto não significa que a essência da produção se manifesta imediatamente como aparência. E que, portanto, se do ponto de vista da economia política a questão sempre vai acabar se apresentando como a dinâmica da valorização do valor, que é espelhada em relações de classe, isso não significa que ela não possa se apresentar, e muitas vezes que ela não precise se apresentar, como uma questão de raça, como uma questão de gênero e como uma questão de sexualidade. Aqui eu acho que cabe a sinceridade de dizer que, desde como eu compreendo e busco aplicar o materialismo histórico dialético, ele é absolutamente inconciliável com interpretações idealistas, que no direito acabam se estruturando a partir de leituras pequeno-burguesas, do humanismo teórico, assentadas no paradigma redistributivo. A crítica das formas sociais, que é como se apresenta o materialismo histórico dialético, é implacável contra os processos de naturalização e eternização das formas sociais tipicamente capitalistas, que no sentido político tem a enorme importância de é inaplacável contra os processos de naturalização e eternização das formas sociais,
o que, na perspectiva política, tem a importância de vedar que a gente utilize categorias específicas do modo de produção capitalista, como, por exemplo, sujeito de direito, trabalho livre e assalariado, para ler tanto o passado quanto o futuro. Eu quero deixar, então, bastante marcado que a luta de classes não é só o motor da história no sentido de análise dos processos políticos. Ela é um componente indispensável do próprio método. Então, na verdade, ela é critério científico de verdade com relação à aplicação do método. E quando a gente diz que a luta de classes é motor da história, isso significa que ela é motor da passagem entre os modos de produção da vida. Acho que também cabe pontuar aqui que a aplicação rigorosa do método marxista é por si, como eu entendo, a maior arma contra a apropriação neoliberal da ferramenta da interseccionalidade, uma vez que essa apropriação se processa exatamente nos espaços abertos pelos individualismos metodológicos. As determinantes raciais e de gênero que corporificam os homens e as mulheres são exatamente dissolvidas na figura do sujeito de direito, que é a representação jurídica da abstração do trabalho, do trabalho abstrato. E a violência desse processo, que é absolutamente aberta e sanguinária, ela recebe cores mais pastosas por meio da captura do direito e se expressa em coisas como a luta pela efetividade dos direitos humanos e o combate à desigualdade. Aqui também talvez seja importante pontuar que a crítica às formas sociais trabalha com a categoria das opressões estruturais, enquanto processos históricos absolutamente imbricados, interdependentes, que formam a totalidade concreta das relações sociais. Isso significa que é preciso muito cuidado para a gente não essencializar categorias como gênero e raça, não tomá-las pela via positivista. Afinal, o modo de produção capitalista não apenas reproduz essas opressões, como faz nos marcos específicos do mercado de compra e venda da força de trabalho. Ou seja, o modo de produção capitalista também cria raça, também cria gênero, também cria sexualidade. Desde como eu vejo, portanto, o processo de formação da classe trabalhadora e a sua reprodução só podem ser compreendidos na sua inteireza, sobretudo nos países de periferia do capitalismo, se nós compreendermos que esses processos discriminatórios a partir da sua objetividade, isto é, deslocando-se da perversidade dos sujeitos individualizantes. E aqui eu quero deixar mais claro, não é que a perversidade não existe e não seja sempre presente, mas ela, para mim, tomar a perspectiva discriminatória pelas lentes da subjetividade limita o processo, porque individualiza o problema. Acho que, nesse sentido, é importante compreendê-los a partir do financiamento do funcionamento dos aparelhos ideológicos de Estados, na tarefa de reprodução da sociabilidade capitalista. Ou seja, da reiteração do contrato de compra e venda da força de trabalho a partir de interpelações marcadas por conteúdos machistas, sexistas, capacitas, transfóbicos, capacitistas. Este me parece um bom caminho, frutífero, do encontro do método marxista com a ferramenta da interseccionalidade. A valorização do conhecimento e das experiências das mulheres negras enquanto categoria da epistemologia feminista negra, como defende a Patrícia Hill Collins, como defende a Patrícia Hill Collins, me parece que não deve ficar restrita às lutas por visibilidade e inclusão nos marcos do capitalismo. Muito ao contrário, reside aí um potencial de radicalidade transformativo, para mim, sem precedentes, que talvez possa vir a ser detonado exatamente a partir do encontro com os aportes teóricos marxianos. É isso, Muito obrigada. Vou ouvir atentamente as minhas colegas de mesa e aguardar pelas intervenções, críticas e diálogos. Obrigada novamente pela oportunidade. Obrigado. Então agora a gente passa a palavra para a professora Ali. Bom, gente,
Bom dia a todas, a todos e a todas, é um prazer estar aqui. Eu queria começar agradecendo pelo convite ao Núcleo. Eu estava contando aqui que eu fui monitora do Conrado e eu participei da primeira versão dessa disciplina lá atrás, então estou super feliz. Me ajudou a organizar várias coisas também do pensamento de direito, enfim, e de novas formas de ensino jurídico. Quando eu ainda era monitora, eu fui monitora do Conrado por muitos anos. Fui monitora dele na GV quando ele estava lá, depois aqui, ele super me apoiou. Também na minha ida para o LLM, na UCLA, enfim, é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Então eu queria também aproveitar para fazer agradecimentos públicos aqui, porque ele me acompanhou bastante nessa jornada acadêmica, mesmo não sendo meu orientador formalmente, ele foi super generoso. Então eu queria deixar aqui publicamente esse agradecimento e fiquei super feliz de ver vocês aqui também. A gente começou a disciplina no momento que a faculdade não tinha ações afirmativas, então ela era bem menos diversa do que esse auditório aqui que a gente está vendo, e também possibilitar, né, na verdade, visualizar essa diferença e apropriação por alunos negros ou por corpos dissonantes, como a gente costuma dizer também, né, dentro da Faculdade de Direito. É um prazer para ver que teve alteração aqui nesse espaço, que eu sempre gosto de dizer que está implicado não nas soluções desse país, mas dos principais problemas. Se a maioria da teoria jurídica saiu daqui, a gente está com os problemas que a gente também tem o compromisso dessa universidade de resolver alguns problemas que criaram, né, de um direito elitizado, de um direito que não se conecta com a população, de uma linguagem rebuscada e que pouco comunica. Então é muito bom ver que tem uma oxigenação do corpo de estudantes e gente interessada em pensar esses temas. Então, dito isso, a Júlia já falou um monte de coisa que eu tinha programado para dizer, mas eu pedi para ela falar primeiro, estou quase arrependida. Mas, bom, primeiro eu queria dizer que eu não sou marxista, né? Eu passei por uma formação, como acho que todo mundo foi, do movimento estudantil marxista, bastante forte, mas acabei, né, a minha formação, em especial uma formação dentro dos movimentos negros brasileiros. Então eu estudei interseccionalidade no doutorado, estudei teoria crítica racial, e aí eu queria começar então, primeiro com uma citação da Patrícia Hill Collins, que a Júlia já falou, sobre a importância da interseccionalidade como ferramenta analítica, né? E a Patrícia Hill Collins, que estava no Brasil agora, dando várias aulas em vários lugares, acompanhe, quem puder, tá tudo aí registrado, que disse o seguinte: quando se trata de desigualdade social, a vida das pessoas e a organização do poder em uma dada sociedade, elas são melhor entendidas como sendo moldadas não por um único eixo de divisão social, seja raça ou gênero ou classe, mas por muitos eixos que trabalham juntos e influenciam uns aos outros. A interseccionalidade, como uma ferramenta analítica, dá às pessoas um melhor acesso à complexidade do mundo e de si mesmas. Então, a interseccionalidade é uma ferramenta que nasce dentro do pensamento feminista negro, isso é sempre importante dizer. Então, mulheres negras, como a Kimberly Crenshaw, que ela citou, e isso é super interessante. A Kimberly Crenshaw era uma advogada de direito do trabalho e ela estudava desigualdade no mercado de trabalho. Ela estava preocupada, eu já contei essa história, algumas pessoas que já ouviram outra palestra minha, mas essa história está super... Ela tem um TED super legal contando essa história também. Enfim, algumas mulheres que trabalhavam na GM, que não conseguiram, elas estavam querendo alegar discriminação no mercado de trabalho. O estándar de prova nos Estados Unidos para você ter uma ação aceita, né, a admissibilidade da ação, ela faz com que você, de uma class action, de uma ação coletiva, você tem que comprovar estatisticamente, antes de ingressar com a ação, que de fato há alguma desigualdade. E essas mulheres negras que não conseguiam ascender a determinados cargos, estavam querendo comprovar a discriminação no mercado de trabalho, ingressam com uma ação e tem essa ação não admitida por uma interpretação, digamos, literal da letra da lei. Então a lei de discriminação no mercado de trabalho dizia que você precisava comprovar que, e ela é de gênero e de raça também, né, que havia uma discriminação racial ou de gênero estatisticamente. Então não tem, sei lá, 10% das pessoas num determinado cargo, ou nenhuma das pessoas consegue ascender a um determinado cargo.
O que aconteceu nesse caso é que a empresa conseguiu ganhar ação dizendo que havia homens negros empregados, porque os homens negros faziam parte de uma parte da fábrica, eles estavam toda na linha da fábrica, e havia mulheres brancas empregadas, então não havia nem discriminação de gênero, porque havia mulheres empregadas, e aí esqueceram do detalhe que essas mulheres eram todas brancas, e que não havia discriminação racial, porque havia homens negros em determinados cargos. E a Kimberly Crenshaw ficou pensando como é que ela criava uma teoria, uma ferramenta para comprovar, né, a existência dessas mulheres negras, e ela começou a olhar a invisibilidade dessas mulheres negras como representante do grupo de gênero e como representante do grupo racial. Porque o que acontece? Ela diz que ela faz uma crítica ao sujeito universal, a esse sujeito de direitos universal, e diz que o movimento feminista, tanto o movimento feminista como o movimento negro, caíram numa universalização de sujeitos. Então, o homem negro como o principal representante da violência racial, e muitas vezes as mulheres negras não poderiam denunciar essa violência, inclusive para não fragilizar esse grupo racial, então elas tinham que muitas vezes resolver isso internamente, e as feministas pensando uma história do feminismo ligada à história de mulheres brancas. A gente pode pensar esse exemplo, se a gente pensar para o Brasil, por exemplo, quando a gente fala do ingresso das mulheres no mercado de trabalho na década de 60. Que mulheres, né? As mulheres negras já no pós-escravidão continuaram trabalhando como lavadeiras, como ganhadeiras, como empregadas domésticas. Então o trabalho já era construído como central na vida das mulheres negras já antes da escravidão, trabalho forçado, mas no pós-escravidão essas mulheres já faziam parte da força de trabalho, dos trabalhadores livres, inclusive foram o público preferencial de trabalhadoras, foram as pessoas que foram incluídas no mercado de trabalho logo inicialmente, porque abriu-se mão da mão de obra dos homens negros para trazer os imigrantes no Brasil. Para a gente ter um paralelo aqui com a história brasileira. Então ela ficou desenvolvendo essa ferramenta, ela desenvolve a ferramenta do feminismo, da interseccionalidade, mas é importante dizer que a interseccionalidade ela nasce dentro do pensamento feminista negro, e aí com alguns cânones do pensamento feminista negro, né? O pensamento feminista negro é um pensamento que vai trazer, e a Patrícia Hill Collins também tem um livro belíssimo que está traduzido para o português, que chama Pensamento Feminista Negro, então não é difícil achar, que vai dizer que quando você olha para o pensamento feminista negro, qual é a diferença disso? Que você congrega experiência, pensamento, né, a análise e a ação. Então, para você fazer uma análise da realidade, você precisa levar em consideração, nesse caso, o pensamento feminista negro, a experiência cotidiana das mulheres negras, as análises que fazem as mulheres negras dessas experiências e a ação das mulheres negras a partir dessas experiências e dessas análises. Então, o pensamento feminista negro, ele não é um pensamento que ele está posto na idealização. Eu acho que isso é um campo de aproximação com o que a Júlia acaba de dizer. Ou seja, você olha para as diversas experiências das mulheres negras em face à opressão e entende que elas estão criando ali uma inteligência social, uma forma de organização e uma forma de resistência. É um pensamento voltado para a ação. Uma ação que busca combater a opressão dessas mulheres negras e que depois, e esse modo de fazer do pensamento feminista negro, ele não ficou encerrado no pensamento feminista negro, ele acabou sendo um modo de fazer também dos movimentos negros em gerais, e depois ele é absorvido pelos movimentos decoloniais também. E as mulheres indígenas, os homens indígenas também têm uma outra versão sobre isso, que é o bem viver, e como é que você pensa a construção de outras cosmogonias, outras formas de ver o mundo a partir dessas realidades, né? E aí, então, primeiro a gente tem essa fonte teórica do pensamento feminista negro, e aí, como citado aqui, a Kimberly Crenshaw é essa pessoa que cria esse termo, interseccionalidade. Mas antes dela, no Brasil, a gente tem a Lélia Gonzalez que circulou, que conheceu a Kimberly Crenshaw, conheceu a Angela Davis, que foi apresentar trabalho na UCLA, que falava sobre a importância da gente olhar raça e classe nas análises. A gente tem a Beatriz Nascimento, depois aqui no Brasil a gente vai ter a Sueli Carneiro, que não é uma feminista interseccional, que não se afirma assim, mas que tem um pensamento interseccional, ela se afirma como uma feminista negra, também tem isso, né? Mas depois a gente conta essa história.
e a Angela Davis, que também não é uma feminista interseccional, é uma feminista negra do campo do marxismo, mas que traz um cânone para essa análise que é gênero, raça e classe, né? Trazendo como que essas análises precisam ser feitas juntas. A interseccionalidade, ela nasce dentro de um outro campo, que é um campo de teoria crítica racial. O campo da teoria crítica racial é um campo que traz alguns pressupostos. E aí, primeiro, acho que é importante contar a história também da teoria crítica racial para vocês entenderem por que tem tudo isso junto e misturado. Porque a teoria crítica racial, de fato, era um caldeirão. Então, na década de 70 e na década de 80, mais para a década de 80, foi criado nos Estados Unidos o campo do Critical Legal Studies, que a gente traduziu aqui para a teoria crítica do direito, que juntava excêntricos, esquerdistas e queers em geral do direito. Então, todo mundo que não era mainstream estava lá dentro da teoria crítica. Então, tinha culturalistas, contraculturalistas, marxistas, todo mundo ali, a esquerda, discutindo o direito e pensando, em especial, como é que você faz uma crítica do direito, entendendo o direito como uma ferramenta de manutenção do status quo e, portanto, de poder também. E aí, só que tinha toda essa galera, todo mundo pensando várias coisas, pessoas negras, pessoas latinas, árabes, descendentes de asiáticos, né, que a gente aqui traduz para amarelo, mas é bastante diverso, de descendente de asiático. E a esquerda, no geral, a gente tem discutindo como é que você denuncia o direito como instrumento de poder. Né, e denuncia todos esses cânones que a gente tem do direito como uma teoria objetiva, do direito como aquele que vai efetivar os direitos e vai pacificar conflitos. Né? E aí eles dizem que você precisa visibilizar o direito como uma ferramenta de opressão para que você possa criar um ferramental para que a população, né, para que o povo possa, a sociedade, possa resistir a essa opressão. Só que vocês sabem como é, né? Esse movimento, tá todo mundo se reunindo, todo mundo feliz, legal, tal. O povo do movimento negro, um pouco difícil. Estava extremamente incomodado porque não tinha nenhuma fala racial. E aí eles propuseram uma mesa e fizeram uma denúncia de que não tinham negros na mesa, de que a teoria crítica não estava estudando raça, que raça era fundamental para entender o direito dos Estados Unidos e tudo mais. E aí eles fizeram um argumento à la da Dolabella, mais feminista do que eu, mais antirracista do que eu, e não deu certo. E aí o movimento negro, né, dentro do direito, né, os negros em movimento, digamos assim, dentro da teoria crítica, resolveram fazer um congresso. E não tinha muito nome para dar para o congresso, que nome da teoria crítica racial, a Kimberly Crenshaw, a Shelby Harris, estavam no início dessa formação. E aí eles convocaram todo mundo que estava estudando raça dentro do direito para formar uma teoria. E a Kimberly Crenshaw é desse movimento, e ela cria a interseccionalidade a partir daí. E por que eu conto essa história? Porque a interseccionalidade, ela nasce dentro desses pressupostos teóricos. E muitas vezes, como os textos de interseccionalidade no Brasil, quando chegaram, foram mal lidos, chegaram por feministas brancas que não tinham um entendimento racial, o pessoal esqueceu essa parte. E algumas pessoas também esqueceram a parte de classe, que era um pressuposto que estava ali dentro. Então eu sempre retomo esses pressupostos. O que esses pressupostos dizem? E aí, já para ir me encaminhando para o final, tá? Primeiro, que o racismo é endêmico. Então, portanto, você não consegue fazer uma análise interseccional sem olhar para a raça. Por quê? Porque ela vai dizer que a sociedade é construída as sociedades diaspóricas, né? As sociedades fundadas na escravidão, na escravização das pessoas do continente africano. Então, que o racismo ele é endêmico e, portanto, ele faz parte da interpretação jurídica. Qualquer interpretação jurídica, qualquer interpretação da sociedade que a gente tem, que não viabilize, não visibilize raça, ela vai ser necessariamente racista, porque a neutralidade ela é racista. Né? Porque a sociedade foi construída, e o capitalismo,
né, a partir da diferenciação racial e de gênero das pessoas. E aí, primeiro, ela vai fazer uma crítica também a vários conceitos dominantes, como meritocracia, neutralidade, democracia racial, objetividade do direito. Né? Ela sempre vai ser uma análise histórica. Então, portanto, você precisa fazer uma análise. Para você fazer uma análise interseccional, ela precisa ser contextual e histórica. Você não faz uma análise no plano da idealização, no plano sem olhar as diferenças, as desigualdades da relação. Ela contesta a presunção de legitimidade das instituições sociais. Isso é extremamente importante, porque no direito a gente trabalha com a legitimidade das instituições sociais como básico. Então, por exemplo, o STF é aquele que erra por último, e o STF foi construído democraticamente e é legítimo. Dentro da teoria crítica racial, e eu não estou dizendo que o STF é ilegítimo, mas o que eu estou dizendo é, dentro da teoria crítica racial, a gente pode questionar a legitimidade dessa instituição olhando, por exemplo, para as diferenças raciais, para as diferenças de classe, para a diferença de gênero que fazem que somente algumas pessoas tenham acesso a esse espaço e coloquem interpretações que são crivadas em experiências de raça, de classe, de gênero como interpretações neutras do direito. E, na verdade, elas são uma manifestação de um pensamento para a manutenção das elites, para a manutenção do status quo. Tá? Uma coisa bastante importante é que a teoria crítica ela vai insistir no reconhecimento do conhecimento empírico e consciência crítica das pessoas em relação ao seu entendimento do direito e da sociedade. Não se faz teoria crítica, não se faz interseccionalidade sem ouvir as pessoas e sem implicar as pessoas nas soluções. Então não tem essa relação sujeito e objeto de pesquisa, ela não é possível dentro de uma análise interseccional. Então, não tem um trabalhadores do mundo univos, tem um trabalhadores do mundo unânimes. É preciso que a pessoa que está fazendo essa pesquisa esteja implicada nesse objeto de pesquisa. Né? Ele é um conceito interdisciplinar e eclético, e aí, aqui que começa a confusão, tá? Por quê? Tem dentro da parte da teoria crítica racial, liberalismo, pós-estruturalismo, feminismo, teoria marxista crítica do direito, pós-modernismo e pragmatismo. E aí, por que eu estou dizendo essas coisas? Nem toda interseccional, feminista interseccional, é marxista. Algumas são, outras não são. E a gente precisa separar metodologicamente essas pessoas. Eu faço parte de um grupo que acredita que não há uma análise interseccional sem análise de classe. Então, portanto, para ser interseccional, na minha opinião, você precisa fazer pelo menos uma análise de classe, raça, gênero e sexualidade. Agora tenho sido chamado a atenção pelas pessoas com deficiência sobre a necessidade de analisar a deficiência, e o pensamento feminista negro é defasado em relação a isso. A gente precisa fazer essa meia-culpa, e a teoria crítica no geral. A gente tem poucas vozes de pessoas com deficiência para esse debate, para a gente discutir capacitismo e tudo mais. E aí ele vai além de outras fronteiras disciplinares e ele trabalha um projeto de libertação do povo oprimido. E aí eu acho que essa parte é uma parte que a gente pode fazer uma análise também marxista. E aí eu acho que eu super passei os 15 minutos, mas para terminar de falar, quais são, o que eu acho que são os ambientes de aproximação? Primeiro, o entendimento da interseccionalidade como uma teoria crítica do presente. Então a gente entende que há elementos da teoria crítica marxista que são essenciais. O capitalismo ainda é um modo central de organização da sociedade. Para nós, um capitalismo que cresceu e se baseou em diferenças raciais e de gênero, e em diferenças raciais em primeiro lugar. Né? Isso também o pensamento decolonial, com a Aníbal Quirrano também pensa sobre isso. Então, que estruturou as desigualdades dos trabalhadores em raça e gênero, e que traz, gente, o que eu acho que é bastante importante, que é uma crítica que a gente talvez faça ao marxismo e a alguma das classes trabalhadoras, porque raça dá às pessoas uma ilusão de unicidade com pessoas brancas para além da classe. O que a supremacia branca faz? Ou o pensamento da superioridade das pessoas brancas? É que um homem branco da classe trabalhadora se identifique mais com outro homem branco burguês, digamos assim, do que com outro homem negro da classe trabalhadora. E raça, portanto, nos separa, nos impede de fazer uma luta coletiva para o fim das opressões.
Então a gente entende que esse marxismo, que por exemplo coloca raça e classe como questões identitárias, como questões menores dentro de uma luta, um horizonte político totalizante, que é o de classe, ele perde uma parte da interpretação do presente, que é entender que todas as teorias de supremacia racial, na verdade, separam a classe trabalhadora e nos impede de ter, por exemplo, um projeto de país, um projeto de sociedade que olhe para a classe. Ou que olhe, por exemplo, para gênero, porque uma mulher branca se sente, né, o feminismo liberal, por exemplo, ele está mais pedindo acesso a tanto acesso na imaginação para ser parecida a um homem branco, ou seja, acessar ao espaço que o homem branco tem e manter privilégios em relação às mulheres negras, às mulheres indígenas, às mulheres imigrantes, do que olhando para a classe gênero e construindo uma solidariedade ali de combate. Então essa é a crítica que a gente faria ao marxismo, mas a gente acha que ela é superável quando a gente olha para essa teoria crítica do presente e entende que quando a gente fala de raça e gênero, a gente não está falando sobre identidade, a gente não está falando sobre como as pessoas se sentem, e aí essa pode ser uma crítica também para as feministas liberais, as feministas hegemônicas, né, e para os negros em movimentos também que se aliam a movimentos neoliberais. Acho que o neoliberalismo é um problema dentro de todas essas categorias. Então, ela impede com que você olhe como é que o capitalismo nos divide e nos desumaniza. Então, eu acho que eu pararia de falar aqui, porque eu acho que eu falei muito mais de 15 minutos, ninguém me parou. Tudo bem. Obrigada, gente. Só um pouquinho. Então vamos passar. Muito obrigado. Vamos passar agora para a Mariana. Tá bom o microfone, né? Bom dia, gente. Antes de tudo, queria falar que estou muito feliz com a proposta do evento, com a mesa. É um debate muito importante e também agradecer muito pelo convite. Fiquei muito feliz, então obrigada pelo DDD. Acho que a gente pode debater bastante aqui. Eu separei muita coisa para falar, então talvez eu fale muito rápido. Se ficar confuso, por favor, perguntem depois e vamos seguir na discussão. Mas antes de entrar no debate sobre interseccionalidade e marxismo, eu queria fazer uma breve introdução sobre uma categorização que a Cinzerusa faz sobre quais são as abordagens e diferentes campos para a gente entender as opressões no capitalismo hoje, né? Então vou fazer um breve parênteses antes de entrar nessa discussão, porque eu acho que isso ajuda a gente a entender do que a gente está falando. Cinzerusa é uma autora marxista que está pensando essas coisas, debatendo isso hoje, uma referência importante para a gente. E ela vai falar que tem 3 guarda-chuvas, né? Tem 3 campos e abordagens diferentes de entender como que essas opressões funcionam e qual é a origem e funcionamento, né? Estruturação das opressões hoje. O primeiro é aquilo que ela chama dos sistemas duplos ou triplos, que está relacionado com algumas feministas dos anos 80 e 90. Que é entender, primeiro, os sistemas duplos, né, que era entender patriarcado e capitalismo como 2 sistemas autônomos e separados, como se eles tivessem formas de intervenção totalmente independentes e com lógicas de funcionamento próprios. Então, uma mulher branca vai ser atingida pelo patriarcado e vai ser atingida pelo capitalismo, mas cada um vai ter sua forma própria de funcionamento e não uma intersecção entre essas 2 questões. E aí depois teve uma atualização dessa teoria, né, que virou a teoria dos sistemas triplos, que adicionou a questão do racismo. Então, essas teorias dentro desse guarda-chuva entendem que gênero, raça e classe são questões separadas, né? Tem o sistema do patriarcado, o sistema do racismo e o sistema capitalista como 3 espaços autônomos de intervenção. Aí, esse segundo guarda-chuva são aquelas teorias que ela entende como as chamadas do capitalismo independente, que são aquelas que falam que o patriarcado e o racismo existem apesar do capitalismo, existiam antes do capitalismo e podem existir para além do capitalismo, e o capitalismo existe independente dessas teorias. Ele pode se relacionar com elas ou não, e ele pode existir independente do machismo e do racismo, mas ele se apropria de uma forma oportunista em relação às opressões para aprofundar a lógica de exploração, mas ele não necessariamente tem uma relação
de estruturação a partir das opressões. E um terceiro guarda-chuva, que é o que eu reivindico, é o que ela chama da teoria da reprodução social, especialmente a partir das contribuições da Lise Vogel, da teoria unitária da reprodução social, que é entender que essas coisas não estão separadas, né? Não existe isso de, da porta de casa para dentro existe o patriarcado e as esposas estão sendo exploradas pelo marido, e da porta de casa para fora tem o capitalismo, uma relação econômica contra uma relação extraeconômica, né? Como a Júlia muito bem falou, a gente está falando do capitalismo não numa lógica econômica da forma monetária do dinheiro direto, mas de produção e reprodução da vida material, das relações sociais, de como as coisas estão organizadas muito para além disso, né? Então ela vai falar da teoria unitária da reprodução social para falar como todas as questões estão relacionadas, né? Uma mulher negra que chega em casa e está lavando a louça e alimentando seus filhos, não está vivendo separado esse mundo doméstico, mas necessariamente relacionado. Ela está cuidando dos seus filhos para reproduzir a força de trabalho e colocar eles em condições de exploração pelo próprio capitalismo. Então, as duas coisas estão necessariamente correlacionadas. E isso muda, e essa mudança de abordagem não é só uma discussão teórica que a gente fica aqui fritando a cabeça e tentando entender de onde isso vem, mas isso também impõe uma nova tarefa política, né? Se a gente está pensando a partir dessas outras abordagens, a gente pensa que, por exemplo, a tarefa das mulheres é uma luta necessariamente e diretamente contra os homens. Se a gente parte dessa outra abordagem, a gente muda a nossa tarefa política para entender que a nossa tarefa é diretamente contra o capital. Então a gente está falando de outras coisas, né? Dentro desse guarda-chuva da teoria da reprodução social, tem autoras que se reivindicam marxistas e tem autoras que não se reivindicam, mas todas elas têm uma profunda influência, né? E são afetadas por essa lógica de entendimento da produção e reprodução da vida material, né? Um exemplo é a Silvia Federici, que acho que ficou mais famosa ultimamente, que não se indica mais marxista, mas a teoria dela é profundamente afetada pela discussão do materialismo histórico dialético. Eu falei tudo isso para tentar entender de onde a gente está partindo, porque a própria Cíndia Arusa, quando ela vai discutir a interseccionalidade, ela vai falar que essa não é uma teoria ou uma epistemologia por si só, como se fosse um outro guarda-chuva, um outro campo de análise em oposição a esses. Mas é uma abordagem ou um campo que pode ou não estar relacionada a diferentes teorias relacionadas a esses campos diferentes de análise, né? Ela vai falar que existem várias tendências dentro da interseccionalidade, algumas marxistas, algumas abertamente antimarxistas, que inclusive não levam em consideração o capitalismo e nem a classe para as suas análises, né? Então é muito mais uma ferramenta analítica que a gente pode ou não ver presente em diferentes teorias e campos e abordagens. Só que a gente vê hoje, né, o discurso da interseccionalidade muito, às vezes, vinculado a reivindicações e leituras pós-modernas da realidade, né, que estão vinculadas a essa questão da pós-verdade, da microhistória, das narrativas que colocam tudo dentro de uma grande relatividade, como se não existisse nenhuma verdade para a gente conseguir entender como que as coisas estão estruturadas, né, como se a gente não pudesse nem pensar a luta de classes como uma verdade. Ou também algumas abordagens que pensam essas questões muito como um nó identitário, né? Como se a gente estivesse falando de várias opressões que se somam num nó identitário, inclusive colocando a classe como uma dessas identidades, né? Num ponto de vista muito individualizante, o que parece contraditório. Se a gente está falando de classe, a gente está falando necessariamente de algo coletivo dentro de uma totalidade social, que é inconcebível a partir de um ponto de vista muito individual. E aí eu ia falar também um pouco dessa origem, né, da discussão da interseccionalidade, pensando na Bárbara Machado, que é uma pesquisadora brasileira, que, enfim, já foi muito melhor abordada do que eu vou fazer aqui, mas ela fala, né, de como a origem do termo da interseccionalidade está muito relacionada ao movimento negro e a referências como a Sueli Carneiro e a Lélia Gonzalez, e de como ele foi um pouco distorcido a partir dos anos 2000, para teorias mais pós-modernas que se distanciavam dessa origem mais combativa, né? E, inclusive, esse termo foi muito cunhado por um coletivo chamado Combahee River, que era um grupo de mulheres negras e latinas que viviam nos Estados Unidos, LGBTs, e que era um grupo abertamente socialista e que estava ali
para combater essa lógica do feminismo liberal. Então, cunhando essa lógica da interseccionalidade para combater o feminismo liberal com bandeiras abertamente socialistas, né, e de como isso foi deslocado ao longo do tempo. Então, ela fala que como não apenas pensar, né, intersecções entre gênero, raça e classe, configurando uma dada localização individual das pessoas, né, e pensando essas micronarrativas, mas de que forma o racismo, o heterossexismo e o capitalismo interagem para produzir uma subjugação de todos os grupos humanos por outros, pensando numa lógica de totalidade social e de como essas coisas estão estruturadas e relacionadas com a forma de produção da vida material. Então, acho que é importante pensar, né, como esses grupos reivindicam o combate direto contra o capital e pensam nessa totalidade social, e de como tem um deslocamento dessas discussões também para campos abertamente antimarxistas, né? Então eu queria, não sei, fazer um exercício da gente pensar, a exemplo do Combahee River, a exemplo dessas mulheres socialistas que estão tensionando e mostrando as contradições do feminismo liberal, por exemplo, como que a gente consegue entender essas questões e relacioná-las com o modo de produção. E aí eu acho que a chave é o que a Júlia falou também, né, de pensar o materialismo histórico dialético, que ajuda a gente a entender essas relações sociais contraditórias e historicizar elas. Acho que historicizar essas relações é muito importante, né? Porque significa entender gênero, raça dentro de um período histórico específico relacionado a um modo de produção específico. Né? Tem várias outras teorias feministas, por exemplo, o feminismo radical, que deshistoriciza e coloca gênero como se fosse algo que sempre existiu da mesma forma em toda a história da humanidade e cai em teorias muito biologizantes de conseguir entender e explicar a origem e a opressão hoje no capitalismo, né? E aí acho que é importante também entender que o capitalismo ele não chama magicamente para existência, né, o gênero e a raça e questões de opressões, mas como ele se estrutura materialmente para permitir que determinadas coisas sejam viáveis e para impor processos de generificação e de racialização, para garantir, em última instância, a valorização do valor e a acumulação de capital através dessas instituições e de práticas materiais reiteradas, né, e impondo determinadas relações sociais. Um exemplo disso, né, nessa tarefa da gente historicizar e entender esses processos, é, por exemplo, entender como o binarismo de gênero, ele não é uma coisa que sempre existiu em todas as sociedades, mas ele é uma invenção colonial do século XIX, no momento em que a burguesia europeia estava num processo de expansão do capital para além dos territórios ali, e que estava associando, né, os sexologistas da época se associavam ao chamado racismo científico para falar que sociedades em que não existia um grande contraste entre masculino e feminismo, masculino e feminino, eram sociedades não civilizadas, que era o que eles viam em muitos territórios africanos, e que eles tinham que justificar essas idas civilizatórias para lá, para ensinar a esses outros povos estereótipos de gênero. Então, como a lógica da estruturação do binarismo de gênero está relacionada com o racismo, está relacionada com a acumulação primitiva de capital e com essa lógica de organização do modo de produção. Então, o modo de produção capitalista ele nasce necessariamente estruturados a partir dessa organização do gênero e da raça, e não existe capitalismo abstraído dessas formas ou que não seja essencialmente racista, essencialmente machista, capacitista, né? Isso faz parte da estruturação de como o modo de produção é hoje, assim. Inclusive, isso é uma crítica a essas teorias do capitalismo independente que acham que o capitalismo pode superar essas questões, essas contradições internamente, né? Então, acho que isso tudo significa da gente entender como o gênero e a raça interpelam o sujeito de uma forma específica e determinada historicamente e relacionada com essa forma de acumulação de capital em última instância, né? O gênero e a raça não são questões que sempre fizeram parte da humanidade da mesma forma, né? A gente tem uma série de exemplos, por exemplo, a família Yorùbá na Nigéria, que tinham relações não generificadas de divisão de tarefas, por exemplo. O Brightman também que vai falar pra gente da relação entre racismo e capitalismo, e que a noção de raças natural ou biologicamente diferentes umas das outras não é algo que surgiu antes do século XVIII ou antes da Revolução Francesa, né? Então tem uma relação íntima entre a organização e estruturação do capitalismo
com esses discursos do racismo científico, essa estruturação material de diferenciação entre as pessoas, especialmente da classe trabalhadora, com a acumulação primitiva de capital e aí o processo de colonização. Inclusive, quando a gente está pensando também, né, sobre o movimento LGBT, também é importante a gente entender as especificidades históricas, né? Só no capitalismo, em que existe uma lógica de sujeito moderno e que existe uma lógica de superespecialização do trabalho, que reflete uma superespecialização dos desejos e dos afetos, que faz sentido essa classificação, né? Em outros modos de produção, falar em movimento LGBT talvez não fizesse sentido, porque não tem essa lógica de sujeito e de superespecialização dos desejos. Então, como que entender essas questões historicamente relacionadas com o modo de produção é importante para a gente entender por que o capitalismo precisa criar essas diferenciações, né, de como elas se articulam para garantir a reprodução da força de trabalho, a produção de valor, a realização do valor e, em última instância, a acumulação de capital. E aí, acho que, diante de tudo isso, né, entender a interseccionalidade enquanto um campo, e nessas referências dessas mulheres socialistas, né, como Barry River, ajudam a gente a combater o feminismo liberal e articulando com o materialismo histórico dialético, né? Mas sempre tomando cuidado para não cair em armadilhas individualizantes e num discurso da pós-verdade, que acho que é uma coisa que acontece muito no neoliberalismo, que é um pouco o tema de hoje também. Nesse contexto, né, do neoliberalismo, que a gente vê uma venda flexível da força de trabalho, um aprofundamento de uma lógica individualizante e do discurso do empreendedorismo, a gente vê uma captura desses debates para um determinado campo em que se combate muito, né, essas outras epistemologias. A Silvia Federici, né, nesse contexto, vai ter uma crítica muito interessante à ONU, de falar como teve uma captura, por exemplo, do velho movimento feminista despenteado, que foi substituído pelo empoderado e bem vestido feminismo dos anos 90, que corre pelo mundo com seu laptop fazendo advocacy. Né? Ou também uma crítica às ONGs que vão financiar determinados movimentos, né? Movimentos feministas, movimentos negros, mas impondo determinados programas e agendas pré-estabelecidas que são financiados por grandes bilionários e que permitem e determinam que os movimentos podem ou não podem fazer. Então, quando a gente está discutindo isso, a gente não está falando só de um convencimento teórico, né, de que as pessoas só largaram a mão do marxismo e dessas críticas, mas de como tem um financiamento permitindo materialmente que pare, pense e façam as coisas em relação a isso, né? De como tem um deslocamento organizado e financiado para que isso não seja discutido nesses campos, né? E para que isso seja deslocado para espaços em que os resultados são controlados, são previsíveis e são desmobilizadores. Então, acho que nisso tudo a nossa tarefa é voltar para esses espaços críticos, e acho que essa proposta do evento é muito boa para isso, para entender a correlação dessas lutas e para conseguir unificar elas em prol de uma solidariedade de classe, né? Para entender que isso se trata, sim, em última instância, de uma luta contra o capital. E acabou meu tempo, e obrigada. Queria agradecer muito a fala de todas, gostei muito que todas dialogaram entre si, acho que alguns pontos levantados foram a questão da especificidade histórica, de respeitar a origem do movimento, de contextualizar a origem do movimento, a questão da ideologia, enfim, acho que tem vários temas muito importantes que foram tratados aqui. A gente agora vai passar para um bloco de perguntas, eu vou passar a mediação para o meu colega Paulo. Só queria avisar que a gente está circulando uma lista de presença, então não sei se vocês todos assinaram, mas depois, para quem quiser certificado, pode pedir para a gente. Acho que é isso, né, de recados. O DDD formulou algumas perguntas também, mas a gente vai dar prioridade às perguntas do público, inclusive porque algumas já foram respondidas aqui durante as falas. Então, Paulo, por favor. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todas as pessoas presentes, bom dia para quem está acompanhando pela internet. Quero agradecer muito a presença das nossas convidadas. Meu nome é Paulo, sou integrante do DDD e eu vou dar andamento à nossa dinâmica. Paulo Pereira. Vou dar andamento à nossa dinâmica, abrindo a discussão para o público, para que todas as pessoas possam fazer perguntas, provocações.
A ideia é que seja de fato um diálogo, que a gente participe e consiga conversar sobre tudo o que já foi dito aqui de forma muito enriquecedora. A gente tem um microfone ali ao lado, então se alguém puder ajudar com isso. O André. Acho que está funcionando. Bom dia, primeiramente, muito obrigado. As falas foram ótimas. Infelizmente, Mariana, eu tive que sair no começo da sua fala, mas o final da sua fala foi excelente. Eu queria fazer algumas perguntas mais direcionadas à professora Júlia, principalmente porque ela foi a que mais decisivamente defendeu uma posição marxista ortodoxa. E eu escrevi algumas coisas assim, não sei se vão ficar muito confusas. Qual é o seu nome? Meu nome é André Costa dos Santos. Eu sou um dos coordenadores do laboratório. Existe outro método científico para o materialismo histórico dialético? Algum dia as determinações de gênero e de raça já não foram um fator determinante para a exploração de mão de obra? Só existe extração de mais-valia quando temos trabalho assalariado? Se sim, então o que era a expropriação ocorrida até o século XVIII e é ocorrida no século XIX aqui no Brasil? Você falou muito sobre instrumento, ferramenta versus metodologia quando você tratou da questão de gênero e raça. Acho que acabou mesmo. Aí embaixo. Segura aí embaixo. Eu acho que talvez. Ele pode vir até aqui na frente, a gente. Eu faço as perguntas principalmente porque, por exemplo, o PCB, na década de 40, votava consistentemente contra pautas antidiscriminatórias. Isso só foi vir mudar mais ou menos na década de 80. Várias figuras do movimento negro, que eram também marxistas, foram consistentemente escamoteadas. Posso dar o exemplo do Clóvis Moura. Assim. Então, e aí eu queria também fazer uma pergunta para a professora Aline. Não seria por conta desse escamoteamento dos marxistas que pessoas como Lélia Gonzalez e outras tiveram que se utilizar de vários outros tipos de... que os marxistas ortodoxos chamaram de instrumentos e não metodologias, elas eram, a partir de tudo do pensamento marxista ortodoxo, eram ecléticas. Seria por conta disso? Muito obrigado. Obrigado, André. Foram algumas questões, então acho que a gente já... Eu acho que eu não conseguia anotar. Se puder só, serão várias, só pra gente... Só conseguia anotar método, a mais-valia... Se algum dia as determinações de gênero e de raça já não foram um fator determinante para a exploração da mão de obra. Ah, sim. Ah. Perfeito. A gente começa com a professora Júlia e depois a professora Aline e depois continuamos com mais questões. Bom, vou começar então. Primeiro, muito obrigada pelas intervenções, como sempre, de muita qualidade. Sempre, André. É bom dialogar com você e aprender com você. Acho que a primeira coisa importante é assim, o método de Marx, como tudo em Marx, está em disputa. Por exemplo, existe uma disputa aberta em relação ao fato se o método materialista histórico dialético se apresenta como a crítica das formas sociais, que é a corrente teórica que eu defendo, ou se efetivamente há um debate sobre o processo de formação da consciência de classe e como esse processo se dá até a gente atingir o movimento da classe em si para a classe para si. Então o método não é algo pacífico dentro da perspectiva marxista, ele também está em constante disputa. Acho que é bem importante, nesse sentido, voltar àquela ideia de separação da questão teórica com a organização política.
por conta do conceito de praxis, que tem origem também dentro do campo marxista, muitas vezes a gente acaba acreditando que a produção teórica deve se orientar exclusivamente para as demandas do presente. E isso nos faz perder a dimensão da totalidade que o método propõe. Então, acho que é isso. O método não é consensual entre os próprios marxistas, né? Talvez seja uma das grandes questões. Acho que quando a gente fala em marxismo ortodoxo, e eu particularmente não gosto dessa expressão porque ela tem um cunho pejorativo, acho que a gente está sempre dizendo isso. O método requer radicalidade. Não é possível aplicar o materialismo histórico dialético pela metade. É o que eu sempre brinco. Não dá para fazer uma análise do materialismo histórico dialético e terminar uma pesquisa propondo um projeto de lei. Isso é ecletismo metodológico. E contra isso, a reafirmação da ortodoxia do método é fundamental. Acho que isso é importante. Primeiro, não, mais-valia é uma categoria específica do modo de produção capitalista, o que não implica em dizer que não houve exploração nos outros modos de produção. A forma como a exploração acontece e a forma como a apropriação da riqueza produzida pelos produtores diretos é específica em cada modo de produção. A mais-valia é uma categoria que decorre da contratualização da exploração da força de trabalho, da passagem da violência direta, explícita, sanguinária em cima do produtor direto em outros modos de produção, como, por exemplo, no âmbito do modo de produção escravagista, para o processo de contratualização que pressupõe o trabalho livre assalariado e a condição de sujeito de direito, desse sujeito que vai à esfera do mercado e, na ausência de outras propriedades, comercializa a sua própria força de trabalho. Acho que isso é muito importante, não por uma questão não posso usar palavrão, mas não por uma questão meramente teórica, né, de elucubração teórica. Ia falar outra coisa, que rima com elucubração. Mas por um sentido muito específico, porque utilizar as categorias do modo de produção capitalista para ler o nosso passado escravagista é inviabilizar a violência e, inclusive, as estratégias de luta das pessoas escravizadas. Compreender pessoas escravizadas como sujeitos de direito é inviabilizar o tamanho do processo de luta que elas empreenderam contra a sua escravização. Elas não eram sujeitos de direito, e lê-las a partir dessa perspectiva, para mim, desmaterializa a violência explícita que existe. Acho que uma coisa bem interessante que a gente pode pensar a partir da transição entre modos de produção é ver como a própria ideologia no movimento de interpelação para a questão racial é alterada. Acho bastante interessante que a gente não debata como é que a gente passa de uma sociedade absolutamente centrada num racismo científico no século XIX e início do século XX para uma afirmação de uma democracia racial. Isso tem tudo a ver com a passagem do modo de produção escravagista para o modo de produção capitalista. E esse processo de abstração do trabalho e formação da classe trabalhadora no Brasil, a partir das determinantes raciais. Gênero e raça sempre estiveram presentes no processo de conformação das explorações. Mas a forma como eles se imbrincam, para mim, é distinta em cada modo de produção. Então, acho que isso a gente está falando do Ocidente, né? Acho que isso é bem importante. A gente está falando de uma realidade global limitada. Mas a perspectiva de conformação, tanto de gênero quanto racial, foram importantíssimas no capitalismo, por exemplo, para calibrar o grau de exploração da força de trabalho. A maneira de construção das ideologias racistas, sexistas, enfim, em todas essas dinâmicas das opressões estruturais, calibram o processo de exploração da força de trabalho. Acho que isso é bem importante. E existe, desde uma perspectiva que eu compartilho, uma componente racial inafastável na formação da classe trabalhadora brasileira. Não é possível pensar a classe trabalhadora brasileira sem pensar raça. Raça e classe estão na origem da classe. Não tem como. Na verdade, não há possibilidade de dizer, em relação à experiência brasileira, que a classe vem antes, porque, na verdade,
A classe vem para calar, para neutralizar e para esconder a questão racial. A classe, essa é a tese do professor Orione de titularidade. A classe trabalhadora é inventada a partir da ocultação da questão racial premente. E acho que isso é bem importante. Então, não sei se eu respondi, se ficou alguma coisa para trás, mas acho que essas questões são fundamentais. Na experiência brasileira, quem não pensa raça, inevitavelmente, dentro daquilo que expôs a Aline, está corroborando para a continuidade da reprodução do racismo estrutural. E aqui a gente não está falando de questões subjetivas, é uma análise objetiva. Se o trabalho sobre qualquer tema que for determinante da classe trabalhadora não se estruturar a partir da análise racial, este trabalho reproduz o racismo estrutural. Tá? Isso não é uma questão de boa intenção, isso é uma questão de objetividade. Acho que isso precisa ser bem dito. Por exemplo, Código Civil de 16, escrito pelo Clóvis Bevilacqua, é uma legislação notadamente racista. A afirmação do Clóvis Bevilacqua de que a escravidão não influenciou no direito brasileiro é o que possibilita, na verdade, a estruturação de um Código Civil que desconsidere por completo a população negra despropriada, recém-liberta. Acho que essas coisas são importantes de serem ditas, porque o progressismo está marcado a ferro com a questão racial no Brasil. Isso. Obrigado, professora Júlia. Professora Aline, por favor. André, eu tô até rindo com essa pergunta que você fez, porque agora a gente vai começar a discordar. Acho que eu vou começar a discordar com a professora, discordar bastante. Em especial porque você citou o Clóvis Moura. Eu até abri aqui que eu tinha, enfim, no meu doutorado, uma parte eu escrevo sobre praxis negras e eu fui consultar aqui o texto para ver se eu não ia falar, porque tem muito tempo que eu escrevi o doutorado, né? Mas é o seguinte, acho que, bom, primeiro é importante dizer que sim, vários sujeitos históricos negros que ajudaram a construir a percepção do marxismo no Brasil foram invisibilizados e, portanto, foram procurar sua turma, né? Tem uma parte da nossa história enquanto negros no Brasil que é procurar a nossa turma de pessoas que entendem raça como uma categoria central de análise da sociedade. E aí, Clóvis Moura. Clóvis Moura vai dizer, ele é frontalmente crítico a essa interpretação de que o negro não era o sujeito. Ele vai criar uma categoria de praxis negras, falando sobre o praxismo negro. E aí ele vai dizer que, se você pensar a praxis como uma ação de rebeldia e resistência violenta, a ação do negro ao construir o quilombo, e aí ele tem uma teoria chamada quilombismo cultural, confere ao negro um caráter e, portanto, o torna um sujeito. Ele pode não ser um sujeito dentro da teoria marxista que considera o capitalismo e a construção da classe trabalhadora e o direito, porque, portanto, dentro do direito, os negros não eram sujeitos, a gente sabe disso, né? E dentro da formação do capitalismo primitivo, da escravidão, nós não éramos sujeitos de direito, mas o Clóvis Moura ele vai fazer essa crítica e vai dizer que essa resistência, né, violenta ao escravismo, e aí ele faz um livro belíssimo, tem o Douglas Belchior, que eu acho que todo mundo conhece, ele sempre, quando ele era professor, ele é ainda, né, mas quando a gente dava aula junto, ele sempre falava, tem uns livros que se a gente não lê, a gente não vai para o céu. Qualquer céu que exista, a gente não vai para o céu. Rebeliões da Senzala é um desses, assim, que eu acho que faz parte da leitura. Então ele vai dizer que, ao reagir, o negro, ele se torna sujeito. E aí, portanto, a visibilização do negro como um sujeito não passivo, e aquele que primeiro resistiu ao capitalismo, né, ao capitalismo em sua versão primitiva dentro da sociedade brasileira, torna-se sujeito. E aí, nesse sentido, quando a gente, muito pelo contrário, se a gente faz uma análise de que o negro não era sujeito de direito dentro da escravidão e não era o sujeito da luta de classe dentro da escravização, o que o Clóvis Moura vai dizer, e a tradição marxista negra vai dizer, é que o marxismo invisibiliza o negro como sujeito e, portanto, faz parte desse processo de desumanização da supremacia branca. E aí é uma interpretação muito diferente. E uma parte da briga está por aí. E eu vou parar de falar, mas é isso, assim. E aí ele vai dizer só uma coisa, que ele tem um livro também sobre a sociologia do negro brasileiro, que é super importante, que aí ele vai dizer, e aí isso também é uma
uma diferença muito grande, eu acho, dentro da interpretação marxista negro. A gente pensa a teoria porque é importante você imaginar um horizonte político, então você não está pensando apenas para questões, para resolver questões presentes, mas não existe para nós, né, um pensamento de emancipação, a utopia apenas. Se essa construção do horizonte político não se desdobra em praxis, não se desdobra em formação de sujeitos, não se desdobra em ação política, ela não nos serve. Né? E aí, eu acho que essa é uma diferença fundamental, assim, é onde acho que a gente começa a se dividir. Mas esse não é um debate da interseccionalidade, esse é um debate claro, é um debate que vai se desdobrar no pensamento feminista negro. O pensamento feminista negro está tomando a praxis como critério da verdade, para a gente dizer assim, mas o marxismo negro, por exemplo, é completamente contrário a essa interpretação, pelo menos o marxismo negro mais clássico. E aí tem várias outras versões do marxismo negro que eu não tenho capacidade, porque não estudo isso, e aí não vou me arriscar nessas coisas. E a outra coisa que eu queria dizer, que eu acho que é importante, e muitas vezes as pessoas esquecem, que o movimento negro brasileiro, em sua origem e na sua formação, é um movimento anticapitalista. Então hoje a gente está vendo várias pessoas, enfim, com críticas neoliberais, pretos no topo e tal, e isso também seria uma crítica do pensamento marxista negro. Eu acho que Clóvis Moura, se vivo estivesse, Lélia Gonzalez, se vivo estivesse, estariam um pouco assustados. Sueli Carneiro está vivo e está assustado. Né? Um pouco assustados, porque, de fato, eu acho que é uma coisa que a gente concorda com o marxismo, é a impossibilidade de teorias individualizantes e de qualquer narrativa de ascensão individual como alguma superação do racismo. Isso pra gente não existe. Acho que é também importante destacar isso, mas paro por aqui. Mas essa é uma boa discussão. Obrigado, Aline. Bom, para a gente continuar essa discussão, eu vou fazer uma pergunta que a gente separou aqui. E, enquanto isso, a próxima pessoa que quiser perguntar já pode se aproximar aqui para usar o microfone. E aí eu peço que a professora Mariana seja a primeira a responder. Bom, sim. Como a feminista marxista ortodoxa pode convidar a feminista interseccional para o debate e como a feminista interseccional pode convidar a feminista marxista ortodoxa para o debate? E aí, Dani? Alguém se inscreve para fazer a pergunta ou a gente continua aqui? Aqui, por favor. Eu acho que ele funciona por um tempinho. O tempo de fazer a pergunta. Ele está registrado o tempo de fala. Bom, minha pergunta é simples. Eu queria saber se as convidadas têm alguma opinião, tanto com relação à abordagem interseccional quanto marxista, sobre a questão dos povos indígenas no Brasil. Porque muito se fala sobre interseccionalidade em cima da questão negra, que é muito importante mesmo, mas, enfim, pensando principalmente nessa questão racial e na questão de formação do povo brasileiro também, com as especificidades do capitalismo. Com as especificidades do capitalismo no Brasil, se vocês teriam alguma opinião acerca disso. Obrigado, Akira. Por favor, professora Mariana, incorporando as duas questões, continua com a nossa conversa. E depois o microfone fica aberto para as duas professoras. Tá, nem elaborei a resposta, então vamos ver. Mas primeiro sobre como convidar para o debate, né? Eu acho que é um pouco aquilo de, pensando no marxismo, né? Que tem a metodologia do materialismo histórico dialético, de fazer esse exercício de historicizar, entender a especificidade do modo de produção, que acho que é muito importante, e se a gente parte, né, dessa interpretação da Cinzia Arusa, da interseccionalidade enquanto campo, enquanto uma abordagem, eu acho que não são questões contraditórias. Eu acho que, pelo contrário, né, ajuda a gente a afinar a nossa análise e conseguir entender melhor a realidade. Eu acho que tem incompatibilidades quando a gente está falando de epistemologias diferentes, né, quando a gente parte, né, desse individualismo metodológico, nessa ideia das micro-histórias, da pós-verdade, que aí sim tem uma incompatibilidade com o materialismo histórico dialético, porque são formas diferentes de entender o mundo e que partem de lugares que às vezes são inconciliáveis.
Mas quando a gente parte desse campo, eu acho que existe sim essa possibilidade de diálogo e de usar isso como uma ferramenta que ajuda, inclusive, a gente entender melhor o mundo. Então, eu não sei se consegui responder a primeira questão. E da segunda, eu acho que, dos povos indígenas, eu acho que é, inclusive, uma tarefa urgente, né? Porque entender o Brasil sem pensar a formação, né? Sem pensar os povos indígenas, sem pensar, inclusive, como os povos indígenas estão organizados hoje e como que isso está em disputa hoje, os territórios, né? Como o direito e o sujeito de direito tenta, às vezes, colocar os povos indígenas de uma forma muito... isso daqui é possível determinar os territórios e não incompatibilizar com o modo de produção, ao mesmo tempo que tem um ataque constante, né? Eu acho que a gente tem que pensar isso para ontem e eu acho que o materialismo histórico dialético ajuda a gente nessa tarefa, assim. Enfim, não deu tempo de eu elaborar muito, mas vou passar a palavra. Bom, acho que, de novo, o diálogo, vou numa linha parecida com a da Mariana. Primeiro acho que em relação a perspectivas epistemológicas, ou seja, a forma de compreensão dos objetos de pesquisa, existe uma dificuldade em relação ao diálogo. Mas aí eu queria fazer uma pergunta que vai muito no sentido da fala da professora Aline. Quando a gente fala em feminismo interseccional, a gente está falando de qual feminismo interseccional? Porque existem diferentes abordagens. Então, eu estou falando de feminismo interseccional que considera a classe, eu estou falando de feminismo interseccional que tem uma abordagem bastante liberal, eu estou falando de qual feminismo interseccional aqui? Para saber se é possível ou não um diálogo, para mim isso é bastante importante que a gente defina nisso. Mas algo que eu acho que é bastante central, e aqui eu vou falar não dos marxistas como um todo, porque eu jamais faria isso, mas desde a perspectiva da corrente teórico-metodológica que eu postulo, né, dos pachucanianos, eu não conheço nenhum pachucaniano que não tenha se enfiado em todas as lutas por direito do presente recente. Então, o fato da concepção teórico-metodológica refutar a luta por direitos como um caminho para a transformação da radicalidade e o fato de estudarmos a imbricação plena do direito para o processo de reprodução da sociabilidade capitalista não nos faz ausentar da luta por direitos. Pelo contrário, né? Então, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, a favor das cotas, todas essas pautas que são pautas fundamentais da própria sobrevivência da classe trabalhadora e da luta por melhores condições de assalariamento são pautas políticas inafastáveis de todo aquele que tem a ousadia de se afirmar marxista. Se você não está na frente de luta, não é possível produzir radicalidade teórica, porque na verdade a prática também é um critério de verdade da teoria. Acho isso importante. Então é isso, assim, a dificuldade de estabelecer o diálogo tem muito a ver com esse processo de esvaziamento do conceito de interseccionalidade, né? Que hoje representa esse termo do qual diversos movimentos políticos estão dentro. E aí isso me preocupa bastante, inclusive, porque é um processo de apagamento da sua origem, como nós três aqui colocamos, né? Então, a interseccionalidade é uma ferramenta que nasce dentro do pensamento negro, que nasce a partir destas lutas específicas e que não se pressupõe na sua origem a buscar postos mais privilegiados dentro do próprio modo de produção capitalista. Não é sobre isso, né? Não é sobre estabelecer a individualidade que chegou à conquista, né? A trajetória das trajetórias individuais. Com relação aos povos indígenas, primeiro queria reconhecer, na verdade, uma ausência de leituras minhas. Eu não tenho arcabouço teórico-metodológico para debater o que seriam as concepções de luta dos povos indígenas. Não tenho. Essa é uma formação, uma deficiência minha. Porque também existe uma limitação humana, né? A gente não dá conta de ter todas essas, embora a gente tenha que estar no esforço constante de ter. O que eu acho importante de considerar é que a conformação dos povos indígenas, por si só, a relação que eles têm com a natureza, inviabiliza o processo de individualização do sujeito de direito. Para eles não existe o indivíduo em relação com a natureza.
essa divisão típica do modo de produção capitalista, que considera a natureza meio de produção, não existe na forma como se apresenta concretamente a existência dos povos indígenas. E isso, para mim, é um fator que nós deveríamos estar cada vez mais próximos para compreender. Um exemplo básico: não dá para debater, sei lá, ecossocialismo sem se aproximar disso, sem compreender essa relação imbricada entre seres humanos e natureza, que não passa pela essa divisão, que é a divisão cartesiana, positivista, típica do modo de produção capitalista do sujeito e objeto. Né? Então, acho que uma dificuldade nossa é exatamente essa. A nossa estrutura psíquica, a forma como nós vemos as coisas, o nosso processo de constituição de sujeitos passa pelo processo da divisão. E aí a gente se depara com uma outra constituição do ser, que é essa que inviabiliza a existência individual apartada do coletivo, do social, né? Não existe o eu. E isso traz uma dificuldade imensa para a gente. O eu não existir faz com que, para nós, dentro da nossa sociabilidade capitalista, seja difícil, inclusive, compreender sem estereotipar, sem tornar exótico, sem tornar exceção, sabe? Acho que seriam essas minhas contribuições. Obrigado, professora Aline, considerações, por favor. Bom, eu vou começar sobre a questão do convite. Gente, para debate público não se convida. Ou as pessoas se alistam nas fileiras e vão para a disputa. Acho que é importante dizer que essa disputa é uma disputa de poder, uma disputa que mesmo dentro do campo marxista, mesmo dentro do campo feminista, mesmo dentro do campo do movimento negro, vai estar formada, ou permeada, ou atravessada, para usar uma palavra melhor, por desigualdades de gênero, por desigualdade de raça, por desigualdade de classe. Então elas vão estar colocadas. Eu acho que o racismo no Brasil é um fator bastante importante para impedir esse debate, mas que existem diálogos possíveis. Eu acho que o diálogo se centra, acho que num projeto político de país, onde, primeiro, as pessoas abram mão dos seus espaços de poder e da primazia de interpretação da realidade. Eu acho que é mais sobre do que a gente tem que se despir para fazer uma conversa honesta publicamente e construir um projeto de país, enfim, mais inclusivo, para usar uma palavra que eu não gosto muito, mas ou mais equânime. Podemos pensar assim. Segundo, sobre a questão dos povos indígenas, é isso, assim, eu tenho me aproximado das questões dos povos indígenas. Não é uma leitura que eu tenho também, né? Eu fui muito formada por movimentos negros, tenho me aproximado e estou num lugar assim de ouvinte algumas coisas, né, do pensamento feminista decolonial, da decolonialidade no geral. Eu tenho bastante leitura de movimentos de pessoas indígenas dentro do pensamento decolonial, mas eu vou falar pelos povos indígenas, os 212, eu acho complicado, assim, não é um conhecimento que eu tenho e não sei como eles estão reivindicando essa leitura, por exemplo, de interseccionalidade. Mas dos debates que eu estive próximo e tal, e isso também é bastante importante. Porque tem uma discussão de cosmogonia indígena, que é essa, né, de não ter uma separação entre indivíduo e ou pessoa, ser humano e natureza, não ter um sistema de produção de trabalho, né, de reprodução do trabalho dentro das comunidades do jeito que a gente vê, mas também temos indígenas inseridos nessa comunidade capitalista que vão produzir saber, entendimentos a partir daí. Também temos indígenas discutindo gênero, discutindo raça também, ou questões étnico-raciais dentro das questões indígenas. Então eu acho que tem um duplo saber aí dessa cosmogonia dos povos indígenas, mas também da inserção dessas pessoas indígenas nas sociedades brancas capitalistas, digamos assim. E também tem um saber produzido a partir daí, mas eu não me sinto à vontade para falar sobre isso. E acho que falta tudo, eu acho, para nós, de conhecimento sobre isso, e um problema nosso, não deles, porque o conhecimento está produzido e existe, né? A gente aqui não sabe. Obrigado, professora Aline. Mais alguma inscrição? A gente ainda tem 7 minutos. Por favor. O microfone está funcionando? Foi.
Primeiramente, eu fico muito feliz de ver uma mulher negra em uma mesa aqui da São Francisco, uma coisa extremamente rara, porque além da Serec, eu só vi a Eunice uma vez em uma mesa, então... E a minha pergunta é para a professora Aline. Se em algum momento que a gente precisa de interseccionalidade, região pode importar ou a gente pode precisar sobre região? Porque, por exemplo, existe a questão dos nordestinos aqui no Sudeste ou a questão dos latinos lá fora. E isso, sim, influencia a vida dessas pessoas. Então, dentro de uma pesquisa sobre isso, engloba também a questão da regionalidade, esse tipo de coisa, de migração, imigração? Obrigado, Augusta. Claro. Eu acho que não vai pegar Bom, enquanto isso eu trago uma questão aqui que o grupo pediu. Eu vou falar sobre o microfone. Ah, sim. Professor, a minha pergunta, ela ia mais no sentido da fala de Mariana no final, quando ela falava sobre a gente ficar atenta à questão das organizações não governamentais e como que elas se apropriavam desse arcabouço ferramental da interseccionalidade. Como uma pessoa que está sempre, e aqui eu vou me colocar como sujeito também, porque eu achei muito importante também a fala da professora Aline, quando ela falou sobre importante do próprio trabalhador convocar a luta para si. Então, na minha pergunta, eu também vou me colocar como uma pessoa que tem esses questionamentos internos, como uma pessoa que sempre se viu presente nessa questão de reivindicar direitos humanos e ter que se inserir na sociedade capitalista e trabalhar com o que gosta, mas ao mesmo tempo fazer um bem comum para a sociedade. O terceiro setor sempre parece ser uma boa alternativa. E nesse sentido, eu queria entender como que a gente pode não cair na armadilha neoliberal dessa visão muito deficitária do que seria essa interseccionalidade, que seria justamente colocar todas as minorias em mini caixinhas, e aí se você vai ticando cada uma delas, você está mais próximo de ser uma pessoa, e eu vou colocar nessa dualidade de bom e ruim, de ser uma pessoa boa. Então as organizações, elas meio que vão ticando, né? Agora a gente está com a questão da emergência climática, então por isso que a temática de indígenas aparece mais. Até pouco tempo atrás era negros, então vamos dando check. E aí eu queria saber de vocês, principalmente da professora Júlia, como que vocês entendem isso por meio de uma perspectiva marxista, mas ao mesmo tempo de ação, né? Que eu acho que foi a crítica que a professora fez também, de como que a gente faz a crítica, mas também a gente continua atuando. Como que a gente disputa esse ambiente. Acho que desculpa, foi meio longo. Obrigado, Maria Antônia. Eu vou fazer uma última questão aqui para a gente responder em bloco, para quem quiser reagir, e aí depois a gente já se encaminha para o final. Como as políticas públicas podem se valer da interseccionalidade como um norteador conceitual e metodológico de modo a implementar ações mais eficientes e de forma transformadora? Então, a gente tem mais alguma pergunta? A última. Não? Perfeito. Então, o microfone está aberto para quem quiser reagir. Perfeito. Sua primeira certeza, não foi? Perfeito. Deixa eu só tomar uma aguinha, porque minha voz está... Mas sobre a sua pergunta, eu gostei muito e acho que, não sei, tem uma frustração muito grande. Eu trabalhei muito em Jung também. É isso, né? As pessoas tratavam lá dentro como se o trabalho fosse uma militância. Só que a gente sempre estava escrevendo edital, e aí vinham uns bilionários e falavam, isso corta, e aí isso você pode fazer. Então, eles determinavam, e a gente tinha que fazer aquilo. Eu estava pagando meu salário, então materialmente, né, é dependente do que eles podem ou não determinar o que a gente está fazendo. E como tem um deslocamento, né, da militância para esses espaços, e uma formatação de uma agenda em que as coisas vão ser determinadas do que você vai ou não fazer, né? Eu acho que isso acontece muito, a gente fica nessa busca de editais, busca de financiamentos para conseguir fazer, e acho que essas instituições acabam formatando possibilidades, que é um pouco que a forma jurídica faz, né? A gente está, né, no grupo de estudo pachucaniano, pensando na forma jurídica e como da forma jurídica só sai mais forma jurídica, né? O direito ele nunca vai virar outra coisa que não direito.
ele não consegue ser revolucionário e romper com o modo de produção. Ele vai produzir mais direito na sua própria lógica patrimonializante, individualizante, o que não significa que a gente não tenha, né, nas lutas concretas, que se é contra a reforma trabalhista, está ali, né, como a Dília falou, os pós-ucranianos estão nessa linha de frente também, mas entender essas limitações para ter um horizonte diferente, né? E acho que cria essas contradições que a gente fica, eu quero trabalhar num lugar que seja menos precário, menos horrível, e a gente fica nessas, né? A gente trabalha nisso, mas acho que tem essa limitação de que quando a gente está trabalhando, a gente está vendendo a nossa força de trabalho para conseguir pagar as contas, para conseguir sobreviver. E o trabalho, dentro da lógica do modo de produção, ele nunca vai ser revolucionário por si só. Acho que revolucionário é a militância, o que a gente organiza fora de frente com essas outras questões, né? Então, não sei, eu vejo um pouco isso. A gente precisa ter organizações que tentam fugir dessa lógica das práticas reiteradas, da venda da força de trabalho, desses editais, ter nossos espaços de militância que confrontem diretamente essas questões, porque, né, dentro de escritórios a gente não vai mudar as estruturas da sociedade. Não que não seja importante também, né, no nível pessoal, a gente ter trabalhos menos precários, mas talvez eles, num horizonte mais amplo, eles não vão trazer todas as mudanças que a gente está reivindicando, né? E aí acho que isso dialoga talvez com a segunda pergunta das políticas públicas, né? Mas é isso. Obrigada, gente. Bom, acho que sobre... Eu também trabalho no terceiro setor, viu? Eu só queria dizer, hoje eu vim aqui como professora, também tem isso, né? Quais são os chapéus que a gente vai colocando nos lugares que a gente está. Mas eu acho importante dizer que o campo do terceiro setor é um campo também de disputa. Por exemplo, hoje eu trabalho numa organização de filantropia e justiça social, que é uma organização independente que financia movimento de base, por exemplo. E que entende que nós, dentro do escritório, por exemplo, não temos nenhuma solução para o território, não implementamos política diretamente, então a gente capta recursos para doar para movimentos de base. E hoje, por exemplo, a gente faz apoio institucional, ou seja, a gente não determina as atividades nem programaticamente que a organização vai fazer. Então existe um terceiro setor que está pensando metodologias decoloniais e tal, mas também é honesto dizer que todos nós estamos premidos pela venda da nossa força de trabalho, pela manutenção das nossas relações de trabalho, por ter orçamento para manter os trabalhadores trabalhando. Isso tá colocado. Assim, hoje eu, pessoalmente, esse é um depoimento pessoal, acho que eu sempre fui de movimento social. E aí sair de movimento social para organizações não foi algo fácil. E aí algumas pessoas foram alistadas para determinadas tarefas. O meu movimento achou que eu podia cumprir essa tarefa, que eu cumpriria bem, porque conseguia dialogar com esses mundos. Mas tem crises, não é tranquilo, mas... Hoje eu trabalho numa instituição da qual eu me orgulho, que está alinhada a movimentos sociais, a movimentos indígenas, a povos e comunidades tradicionais, que respeita direitos trabalhistas, né? Eu sou CLT, eu acho o máximo, tem ticket de alimentação, plano de saúde, tá? Acho super legal. Nem sempre foi assim, tá? Então, já trabalhei em espaços muito opressores de terceiro setor, onde eu fui a primeira negra a ser contratada em 22 anos e que as pessoas queriam me tokenizar e tal, então não é porque é terceiro setor que é super tranquilo, mas tem uma turma bacana, precisa achar esse pessoal. E mesmo quando a gente acha esse pessoal, também a nossa presença nesses espaços e as presenças das pessoas nesses espaços, elas apresentam tensões. E essas mesmas tensões, de raça, de gênero, de classe e tudo. Né? A gente não está afastado disso. Sobre políticas públicas e interseccionalidade, a gente deu uma disciplina disso, que é uma das disciplinas mais difíceis que eu já dei na vida no mestrado. Mas eu escrevi uma cartilha junto com Alziras, que é o movimento de gênero e políticas públicas. A gente tem uma galera que está no governo e tal, falando sobre como é que a gente pode criar políticas públicas interseccionais, com metodologias de escuta, quais são as perguntas que têm que ser feitas. Quem está envolvido e tal, eu posso compartilhar isso, não vai dar tempo de falar sobre isso aqui, mas é um debate também que, assim, eu fiz essa primeira cartilha e eu e um grupo de pessoas, não só eu, né? Tem um grupo de pesquisadores no Brasil, no Canadá também, que é bastante avançado em pesquisa de interseccionalidade, em vários países de África, América Latina, pensando essas coisas. Estão saindo alguns materiais, mas falta muito. Por exemplo,
A gente não tem políticas interseccionais no Brasil ainda, a gente tem políticas transversais, interseccionais não, mas é uma discussão grande. Depois eu posso compartilhar, a cartilha ela é pública, é gratuita e pode ser distribuída para todos. E aí eu acho que já é encerramento, né? Então também já vou agradecer mais uma vez pelo convite, pelo debate, pela disponibilidade na manhã. Eu sei que tem uma galera aqui que está em prova, tem um monte de outras coisas para fazer, então obrigada por estar aqui também. Regionalidade. Ai, desculpa, pode. Uma questão, não, isso é uma questão super importante. Uma questão da perspectiva interseccional, embora a gente fale sobre raça, classe, gênero e orientação sexual, porque as desigualdades no capitalismo se estruturam a partir dessas questões, primordialmente, a gente não tem questões de metodologia abertas sobre quais variáveis devem ser utilizadas. Como o conteúdo é situacional, historicamente localizado, você pode usar as variáveis. Por exemplo, dentro do Brasil, há muitas pessoas que defendem que localização geográfica é extremamente importante para entender, por exemplo, as diferenças entre as regiões. Quando você vai fazer uma análise interseccional, por exemplo, olhando para países com grandes fluxos migratórios, origem nacional e muitas vezes origem étnica e também religiosa, em especial países que têm conflitos, é extremamente necessário para você fazer uma análise da realidade. E aí tem um monte de coisa, por exemplo, em questões de mercado de trabalho, aí, então para dizer que sim, pode localização geográfica, e aí, mas tem, por exemplo, algumas questões de direito de trabalho que você olhar a faixa etária por conta das questões de etarismo e pessoas com deficiência por conta do capacitismo no mercado de trabalho é essencial para uma análise interseccional, senão você perde uma parte da realidade que também estrutura a desigualdade no campo do direito do trabalho. Então sim, pode, mas também para dizer, é difícil fazer debate de localização geográfica, porque nós não temos bons disponíveis. Por exemplo, quando você vai olhar para as bases primárias, por exemplo, se você pensar trabalhador no mercado em São Paulo, a gente sabe classe, a gente sabe origem geográfica aqui dentro do bairro, que é super importante, as diferenças de DH, a diferença de salário e tal, dependendo do bairro, mas você não sabe a origem desse trabalhador, se ele é nascido em São Paulo, se ele é de outro lugar em São Paulo. Então a gente tem poucos dados quantitativos sobre isso, mas na pesquisa qualitativa muitas vezes você consegue capturar, mas e quando é comparação entre municípios isso é mais fácil. Então muitas vezes não tem, porque os indicadores, os dados produzidos não são tão bons. É uma tarefa também. Então, qual que é o seu nome? Seu Augusta, a pergunta não foi para mim, mas eu queria te dizer que assim, você deu uma chave aqui agora, que eu acho que o tema das migrações da força de trabalho é um tema-chave para pensar o diálogo entre interseccionalidade e marxismo, nos marcos da divisão internacional do trabalho. A gente pensar quem são esses trabalhadores a partir do conceito de raça, gênero e de local de origem, para pensar que tipo de trabalhos e quais os tipos de exploração eles estão submetidos. Então, acho que não foi uma coisa que me ocorreu, mas quando você pensou, eu falei, gente, está aí, né, um tema em que esse diálogo não só é possível, como é absolutamente indispensável. Inclusive, eu tenho uma discussão muito grande com meus amigos marxistas sobre isso, porque sempre que eu vou conversar com eles, eles têm uma visão de trabalhador paulista. Sim. E eu sou do Piauí, então uma visão de trabalhador completamente diferente. Então. E eu fico tipo, não é a realidade de todo o Brasil, você está completamente errado. Isso aí é fundamental que você colocar, porque também existe isso, né? Debater interseccionalidade em São Paulo é um outro desafio, né? Tem essa outra chave bastante importante, né? Que, enfim, mas eu adorei que você ter colocado, porque pra mim foi uma chave, assim, eu falei, nossa, é um ótimo exemplo de possibilidade de diálogo. Eu só queria pontuar uma coisa pra Maria Antônia, lembrava que era a Antônia só. Na verdade, eu queria só pontuar uma coisa, que eu acho que é da perspectiva individual. Eu brinco com os alunos que, em alguma medida, ser pachucaniano me libertou um pouco da angústia da efetividade, que é essa ideia que as atuações individuais vão propriamente propiciar transformações e melhorias. Eu acho que procurar um trabalho que não te adoeça é algo importante,
Mas buscar sentido no trabalho assalariado alienado é perigoso. Tudo bem? O espaço de realização, e aqui eu estou fazendo um discurso bastante individual, o espaço de realização precisa ser outro que não o trabalho. Daí a importância da militância, dos vínculos afetivos, de encontrar sentido de luta em outros espaços que não o trabalho. Porque o trabalho necessariamente, por mais realizador que ele seja, ele vai estar condicionado aos marcos da compra e venda da força de trabalho. Então, isso acho que é uma primeira coisa. E uma segunda é pensar hoje na ausência do Estado, na ausência da participação do Estado no âmbito da reprodução social da classe trabalhadora, nesse processo que a gente tem, em que o Estado se aproxima cada vez mais da esfera privada, por meio da ideia da gestão, né, do político gestor. Na verdade, o processo de reprodução da força de trabalho hoje está predominantemente nas mãos do terceiro setor. Então, o Estado social possível no neoliberalismo é permeado pela atuação das ONGs. Acho que isso é importante de dizer. Então, esta contradição vai estar dentro de cada organização, porque ao mesmo tempo em que eu tenho possibilidade de garantir melhores condições de vida real para a classe trabalhadora, eu também estou executando esse trabalho de reprodução da força de trabalho. Então, é uma contradição inescapável. Por isso, essa angústia daqueles que têm consciência desse tipo, do que o trabalho representa, né? Então, assim, os financiamentos, os editais, a forma como se dará essa lógica pode ser mais ou menos conflituosa, mas a contradição, ela é inerente. Então, só queria pontuar isso, assim, pensar que a ONG agora, as ONGs são as principais mecanismos de reprodução da força de trabalho, né? E de efetivação de direitos sociais, na medida em que o Estado não há mais perspectiva de que isso aconteça, né? Políticas públicas não estão no horizonte do Estado, neste momento. Embora, pontualmente, no Brasil, possamos ter isso neste governo, né? É isso. Bom, deu nosso horário aqui. Eu queria agradecer por todas as contribuições, por todas as perguntas e principalmente agradecer as nossas convidadas. Foi um prazer recebê-las. Muito obrigado pela enriquecedora discussão, que deu bastante material para a gente continuar fazendo esse diálogo que, obviamente, não se esgota aqui. Em nome do DDD, eu agradeço a todas as pessoas e a gente dá para encerrar o evento. Muito obrigado. Pessoal, a gente está com uma lista de chamada aqui, para receber o certificado.